Tá no ar mais um Antenados na Geral. Quero começar esse programa agradecendo muitíssimo a Deus pela sua audiência, pela sua presença. Eu sempre digo aqui que o patrimônio da Boas Novas é você aí nos assistindo todos os dias. Espero que esse programa possa fazer muito bem a sua vida, gerar crescimento espiritual para você, para toda a sua parentela que está nos assistindo nesse momento e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti, que te dê a paz. Esse é o meu desejo no início desse programa. Muito bem, hoje vamos falar sobre justiça de Deus, um tema muito polêmico, muito pertinente, e vamos tentar aqui chegar numa conclusão, tentar interpretar um pouquinho do que é justiça de Deus. Para participar e me ajudar aqui no debate de hoje, eu convido ele, que é pastor da Igreja Batista Palavra e Vida, da Igreja Batista do Jardim Joari, doutorando em História, mestre em Letras Clássicas, História Antiga e bacharel em Teologia, Brian Kumbuka. Seja bem-vindo mais uma vez, Antenado na Geral. É um prazer imenso estar aqui entre amigos, que bom. Vamos discutir esse tema, com certeza vamos chegar em algumas conclusões. Provavelmente em conclusão nenhuma absoluta, né? Mas algumas coisas nós vamos poder contribuir com um debate contemporâneo, questão da violência urbana, da violência que graça o janeiro no Brasil. Vai dar para tratar desse assunto pensando em justiça de Deus, vai ajudar, vai ajudar. Muito bem, ele também que é bispo da Igreja Reina no Engenho Novo, é escritor, conferencista, Hermes Fernandes. Bem-vindo a Antenados mais uma vez. Muito obrigado, pastor Pablo. É sempre gratificante estar aqui na companhia de gente muito boa, aprendendo. Como eu uso dizer, eu recebo muito mais do que dou. Saio daqui mais rico do que entrei. E espero também dar a minha singela parcela de contribuição para o entendimento de um assunto tão vasto e tão pertinente. Parece que as pessoas estão um pouco confusas, confundindo, por exemplo, justiça com vingança. E eu espero que a gente consiga elucidar algumas questões. Maravilha. Ele também que é pastor e diretor do Seminário Teológico Batista Carioca, Renato César. Bem-vindo mais uma vez, Antenados na Geral. É um prazer estar aqui e fico grato porque vamos dividir esse fardo, né? Não vai ficar caindo só sobre um. Tal qual o fardo é discutir justiça, tentar compreender a justiça divina. É um desafio tanto hoje, hein? Lembrei de uma frase até disposta, que ele disse que se a nossa justiça é trapo de imundícia, imagina a nossa injustiça. O que será a nossa injustiça? Muito bem, vamos lá. Estamos vivendo tempos de muita violência, injustiça e atrocidade causadas pelo ser humano. Dentro deste contexto, será que temos visto a justiça de Deus? A narrativa bíblica do Antigo Testamento nos mostra um Deus justo, que diz que a vingança pertence a Ele e somente a Ele e que resguarda o seu povo. Podemos ver também um Deus que, em meio à sua justiça, joga os nossos pecados no esquecimento. Hoje vamos entender a justiça de Deus. Muito bem, vamos tentar aqui, pastor, o que a teologia nos fala sobre justiça de Deus? Vamos começar por essa primeira perguntinha. O que a teologia nos ensina sobre o que é justiça de Deus? A teologia evangélica protestante, ela costuma colocar o tema da justiça de Deus, inicialmente, no que a gente chama de teontologia. Ou seja, quando a gente vai estudar o ser de Deus, tem um capítulo dedicado aos atributos de Deus. No capítulo dedicado aos atributos de Deus, que é um nome questionável porque não se atribui nada a Deus. Então, é um nome que tem os seus problemas, mas o nome que é convencionalmente usado é este. Então, entre os atributos de Deus, um dos atributos de Deus seria a sua justiça. A justiça de Deus, ela é tratada de forma nos manuais de teologia, nas confissões de fé, mas a referência que se usa para construir o conceito de justiça de Deus é a Escritura, é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E quando se recorre ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento, estabelece-se que Deus é um Deus que é justo de uma maneira que serve como paradigma para a nossa justiça. Então esse atributo seria um atributo que ele tem relação com aquilo que nós também podemos exercer de forma imperfeita e Deus de forma perfeita. Daí a ideia de se colocar como atributo comunicável, né? Ou seja, é um atributo, ou atributo moral, porque ele tem relação com a moral, ou atributo comunicável porque nós também podemos exercer a justiça, não de forma plena como Deus. E dentro desse capítulo, terminando,
a minha primeira participação, se constrói a ideia de justiça pensando que o Antigo Testamento apresenta a justiça de Deus primeiro como um conceito a partir de referências bíblicas. Por exemplo, em Gênesis, que vai falar do Deus que é justo, passagens do Êxodo, do Levítico, do Números, do Deuteronômio, que fala sobre a justiça de Deus e da exigência da santidade. E também há passagens bíblicas que falam de Deus executando a justiça, ou executando o juízo, demonstrando que ele é o juiz de toda a terra. É um tema que perpassa os profetas, é um tema que chega ao Novo Testamento, e lá no Novo Testamento esse tema ganha algumas outras nuances, por causa da ideia de que Jesus também exerce esse papel de juiz. E como juiz, ele apresenta um caminho também da misericórdia como manifestação da justiça de Deus. É um tema também veterotestamentário, mas a misericórdia faz parte da justiça de Deus. A misericórdia e a graça. Eu quero terminar falando de Agostinho. Ele dizia que Deus usa com os ímpios a sua sua misericórdia para no juízo usar da sua justiça. E Deus usa com os justos ou com os santos a sua justiça para no juízo usar de misericórdia. Então essa tensão entre justiça e misericórdia, entre justiça e amor e justiça e graça, é uma tensão que é um dilema teológico. Dá para entender que a justiça de Deus ela não é só enxergada apenas com aspecto de justiça. Ela tem uma diversidade, né? Por exemplo, justiça regencial, que ele governa de uma forma justa, né? Tem a justiça remunerativa, que ele remunera as pessoas que não são dignas de receber, e ele vai dar uma graça, uma justiça baseada na justiça de Cristo. Tem justiça também, que é o juízo, baseado no juízo. Então, a justiça, na verdade, a gente pode entender assim, com essa variação. Como é que a gente pode entender um pouquinho mais sobre justiça, Renato? Então, o Brian, como legado de trazer a perspectiva do cristianismo, eu queria talvez me atrever a trazer a perspectiva do judaísmo, né? Para a gente poder dialogar, acho que seria bom compartilhamentos por outras perspectivas. Na leitura da teologia judaica, ele entende que justiça é um conjunto de normas, de conceitos, de princípios, de padrões, de leis, regras que regem um determinado grupo. Aquele grupo está sujeito àquelas leis, àqueles padrões, e o que determina que algo é justo ou não é justo é aquele conjunto de padrões, é a obediência àquele conjunto de padrões. O problema é que o padrão de justiça humano, o conjunto de regras, normas e leis que nós instituirmos como justiça, quando é que uma pessoa cometeu uma injustiça? Quando ela agiu em desacordo com aquele padrão que foi pré-estabelecido, por exemplo, o Código Penal. É um padrão, é um conjunto de normas, de leis que regem um grupo. Só que é o grupo, por exemplo, dos brasileiros. A lei dos brasileiros, ela não é a lei, por exemplo, que recai sobre a Indonésia. Por exemplo, tráfico de drogas aqui é tratado diferente da Indonésia, né? Enquanto lá é pena de morte, aqui não. A minha visão sobre justiça é diferente da visão de justiça da Indonésia. A visão de justiça de Deus não necessariamente, obviamente, não é a mesma percepção de justiça que o homem tem. Então, a visão de justiça de Deus nem sempre é compreendida por nós. A perspectiva de justiça, vai ver Isaías dizendo que os pensamentos de Deus são tão altos que não podem ser compreendidos em sua plenitude. Então, quando a gente diz que Deus é justo, Deus é justo a partir dos padrões que Ele estabeleceu como justiça, não a partir dos padrões que eu estabeleci. Quando você vê uma pessoa dizendo assim, Deus não foi justo comigo, isso é um padrão de justiça que ela está lançando sobre Deus, não Deus lançando sobre si mesmo ou sobre outra pessoa. E a nossa justiça ela está influenciada pelo pecado, então ela jamais vai ser, né, uma justiça perfeita. Por isso que toda a justiça que vem ao nosso coração, a gente tem que ir para a palavra para ver se está de acordo com a justiça das Escrituras de Deus, né? Justiça, assim, uma definição que eu acho básica é dar a cada um o que lhe é devido. Isso é ser justo. Tem uma frase do Papa Bento XVI que eu acho incrível. Apesar de não ser muito simpático, mas ele não é um teólogo assim extraordinário. E ele diz o seguinte: a justiça é dar ao outro o que é dele. Amor
é dar ao outro o que é meu. Então, o Evangelho introduz uma nova perspectiva na justiça divina, porque acrescenta à justiça divina a ideia do amor, de um amor que é tão grande que a palavra vai dizer que, no final das contas, a misericórdia prevalece sobre o juízo. É isso que, às vezes, a gente não consegue entender. A graça, ela subverte um pouco esse conceito. Por exemplo, quando você vê lá a parábola do filho pródigo, que eu acho que não deveria ter esse nome, o nome deveria ser a parábola do Deus pródigo, porque pródigo ali foi o pai, e Deus é pródigo. Quando o filho mais novo pede a sua parte na herança, é como se ele dissesse: já que o senhor demora tanto para morrer, me dá logo a minha parte. O que o pai faz? Divide por igual. Os dois filhos recebem cada um a sua parte. O pai com isso fica pobre. Ele abre mão dos seus direitos pelos dois filhos. Só um reivindicou, mas ele dá para os dois, porque o nome disso é justiça, é equidade. Só que um, você sabe, gasta tudo com meretrizes, com jogatina, fica pobre, volta. O pai o recebe praticamente com um tapete vermelho, e o que o irmão mais velho faz? Se recusa a entrar na festa e diz: não é justo. Eu estou aqui fiel o tempo todo, e ele que gasta todo o seu dinheiro na gandaia é recebido como um príncipe. Dessa festa eu não participo. Até que ponto é esta concepção que nós cristãos temos de justiça? Quando queremos o monopólio da misericórdia de Deus, quando achamos que somente nós somos alvos desta misericórdia, e quando esta misericórdia se estende para além das nossas fronteiras, a gente chia, a gente diz: não, não é justo. Uma vez eu fiz uma perguntinha boba no falecido Orkut. Eu perguntei: vem cá, se no final das contas Deus resolvesse salvar todo mundo? Isso é uma pergunta retórica, eu não estava dizendo que isso aconteceria, eu queria ver a reação. E a maioria dos cristãos entrou dizendo: isso seria o cúmulo, seria injusto. Injusto por quê? Não, seria injusto porque eu dediquei minha vida toda a Deus. Você está agindo exatamente como o irmão mais velho do filho pródigo. Deus faz o que Ele quer, meu irmão. Ele é soberano. Então, quem diz o que é justo é Deus. Quem vai dizer aquilo que é direito meu ou não é Deus. Então, não é a minha justiça, é a justiça de Deus que se sobressai sobre qualquer justiça humana. Bem colocado. Agora, assim, como cristão, como ser humano, a gente deve ter medo da justiça de Deus? Ou temos que olhar por esses dois aspectos? Porque Deus é justo em enviar o Filho, né, para perdoar os nossos pecados, somos justificados pela justiça de Cristo. Ao mesmo tempo, a gente pode ter medo dessa justiça, que se Deus exercer o seu juízo sobre nós... Vamos falar sobre isso. Há dois textos no Novo Testamento que se concentram no tema da justiça, majoritariamente. O texto de Mateus e as cartas paulinas, particularmente a carta aos Romanos. Em Mateus, o tema da justiça é o tema que constrói a sessão de ensino, é o tema que perpassa a sessão de ensino. A sessão de ensino em Mateus é o capítulo 5 até o capítulo 7. E nas bem-aventuranças, que é a introdução a essa sessão de ensino, Jesus apresenta 8 bem-aventuranças. A 8ª bem-aventurança é: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. No verso seguinte, verso 11: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e me perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O conceito de justiça que é apresentado aqui por Jesus Cristo é que a justiça está desligada da ideia da perseguição. Ou seja, a justiça que se apresenta, né, não tem que ter relação com o justiçamento. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ele vai dizer no capítulo 5, verso 20. Por isso vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A ideia da justiça, que é a vingança ou justiçamento, que é a justiça do perseguir o outro porque não faz aquilo que se espera dele, Jesus está dizendo que isso, ser alvo, vítima disso, transforma o indivíduo em um bem-aventurado. Porque coloca ele num grupo que é o grupo que ele identifica como o grupo dos profetas. Os profetas também foram injustiçados a partir de um conceito errôneo de justiça. Então, quando as duas intervenções foram oportunas, porque nos permite que a gente possa perceber que a ideia de justiça, ela é uma ideia referencial.
se a referência é o que eu penso que Deus pensa, como disse Renato, e a partir daí eu julgo os outros e persigo, o que eu estou fazendo é, na verdade, sendo seguidor não do Deus da Bíblia, mas de um ídolo que me faz perseguir. Então, como que eu identifico alguém que está exercendo a justiça? O que o bispo Hermes disse é bem correto. É quando eu vejo aplicando a misericórdia. É quando eu vejo ele sendo perseguido e não perseguindo alguém. Essa ideia de Mateus, que lança a justiça para uma outra esfera, que não é convencional, vai se dizer nesse texto que o homicídio não é mais apenas matar, mas é odiar. Vai dizer que adultério não é apenas ter um relacionamento íntimo com uma pessoa que não é a minha esposa ou com a esposa do outro, mas é desejar no coração. Ou seja, joga para a dimensão da intencionalidade. Então, a primeira parte da resposta é essa. A segunda parte da resposta é que, lá em Romanos, na construção teológica paulina, no capítulo 5, ele fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A justiça de Deus vindo até nós não provoca medo, ela provoca paz. Porque o meio pelo qual a justiça chega até nós é por Cristo. A justiça não é atribuída a nós por uma instrução que, por nós aprendida e seguida, faz com que nós sejamos pessoas perfeitas. E aí Deus, a sua ira é aplacada. Não. A justiça vem da nossa consciência da pecaminosidade, é o tema do capítulo 1 e o capítulo 2. Ele fala do pecado dos gentios, o capítulo 1, do pecado dos judeus, o capítulo 2, do pecado de todos, o capítulo 3. Quando eu tenho consciência de pecado e percebo que não posso salvar a mim mesmo, quando eu recorro a Cristo como meu Salvador, o que acontece é que eu passo a ter paz com Deus, não pelo que fiz nas minhas obras meritórias, mas pelos méritos de Cristo, porque Ele é o autor desse tipo de paz, da paz. A justiça deixou de ser um instrumento de punição, e a justiça de Deus em Jesus Cristo passa a ser um instrumento de misericórdia, de acolhimento e de graça. Maravilha, olha, esse é só o primeiro bloco, o papo só está esquentando aqui, vamos para um breve break, um rápido intervalo. Você que está assistindo, gostando, querendo aprender um pouquinho mais sobre justiça de Deus, não sai daí, porque o Antenados na Geral volta já já. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na Geral, falando sobre justiça de Deus. Lembrando que você pode participar aqui conosco, anotando o telefone da Boas Novas. Passa debaixo da sua telinha, salva ele no seu Android, salva no seu iPhone, manda para a gente uma mensagem de texto, grava um vídeo no WhatsApp, envia temas, sugestões, para que possamos abordar aqui. Como eu sempre digo, o patrimônio da Boas Novas é você. Então, precisamos da sua participação. Inclusive, esse programa vai para o nosso canal que temos no YouTube. Você pode rever, curtir, compartilhar, dar um joinha. Queremos a sua participação. Nesse momento, o Brasil nos assiste e ama a palavra de Deus. Por isso que nós estamos aqui, para poder trazer crescimento espiritual, para que quando você pisar a planta dos pés, ser uma carta viva, um testemunho vivo do Evangelho de Cristo. Pastores, vamos falar mais um pouco sobre justiça. Tem um versículo até que o Sermão do Monte, o Brian citou aqui, sobre bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que significa? Vamos tentar interpretar esse texto do Sermão do Monte. É muito interessante, porque nesse mesmo sermão ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isto é, a justiça do reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso tem a ver com ter fome e sede, porque quem tem fome e sede, busca. E como é que se busca a justiça do reino de Deus? É fazendo justiça com as próprias mãos. Como se faz justiça com as próprias mãos? Não é lixando uma pessoa que foi pega em flagrante aí num crime hediondo. A gente faz justiça com as próprias mãos quando a gente reparte o pão. Por que não havia entre eles necessitado algum? Porque ninguém dizia que coisa alguma era sua. A igreja era como se fosse uma amostra grátis do que seria a sociedade edificada ao redor do trono, a sociedade do reino de Deus. Eu queria gastar um tempinho falando de justiça distributiva, já que geralmente quando se fala em justiça, a gente pensa na justiça retributiva, punitiva. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 9, versos 8 e 9, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres,
sua justiça permanece para sempre. Quer dizer, a igreja não é uma agência arrecadadora, como geralmente se pensa hoje em dia. A igreja deveria ser uma agência distribuidora. A igreja existe em função do mundo. A igreja está aqui para conscientizar o mundo que há uma maneira de viver diferente, não de acumular, mas de repartir. E assim nós estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça. O Deus que justifica o pecador gratuitamente, ele é capaz de torná-lo justo, não apenas por uma declaração vinda do Supremo Juiz, mas através da sua maneira de viver. É mais ou menos, eu gosto de recorrer às analogias. Digamos que você esteja num débito muito grande, você está no vermelho, e alguém vai e paga seu débito. Zerou. Você saiu de uma condição de débito. Foi isso que Jesus fez conosco, zerou nosso débito. Só que, além disso, a pessoa te dá um crédito. Quer dizer, você sai de uma posição deficitária para superávit, né? Para uma posição de crédito, melhor dizendo. Mas agora você tem um cartão de crédito para usar como você quiser. Ele confiou a você esse cartão. De que maneira você vai usar? Para si? Ou você vai aproveitar aquele crédito que você recebeu para alimentar a fome do faminto? Para ajudar aquele que está necessitado? Então a igreja precisa dessa consciência. Nós focamos muito a questão da justificação pela fé, que é uma maravilha, é uma bandeira da qual, como herdeiros da reforma protestante, nós não podemos prescindir. Mas nos esquecemos que ele nos justifica para nos tornar justos. E nos tornar justos é nos tornar aptos a repartir nosso pão com aquele que não tem. Há uma injustiça imperando no mundo, o que você viu agora, essa lista que saiu em Brasília. Meu Deus do céu, seria mais fácil dar a lista dos que não estão na lista. Porque não salvou quase ninguém, a injustiça impera, a impunidade impera. E a igreja, o que a igreja está fazendo para fazer a diferença, para mostrar que nem tudo está perdido, que há uma esperança, e a esperança não é só você apontar para a cruz e dizer, ó, o justo morreu pelo injusto. A esperança é dizer, ele morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. Assim como a morte dele foi uma declaração de amor a nós, que a nossa vida seja uma declaração de amor a ele. Mas um amor não autocentrado, não é amor próprio, é amor que nos faz voltar para fora. Só há justiça, pastor Pablo, eu estou convencido disso, quando esta é patrocinada pelo amor. Maravilha, ó, que sermão, hein? Já deu até uma pregação aqui. Renato? Então, o texto que você citou de bem-aventurados, né? O sermão dos bem-aventurados lá, é um sermão que está dentro de um contexto de injustiça social, né? Existe uma discrepância muito grande entre os benefícios para o Império Romano e o que os judeus trabalham, arrecadam e o que fica para eles, os altos impostos. Existe uma sensação, né, a palavra ptokos, lá, né, dos paupérrimos, veio traduzido como pobre na nossa Bíblia, né? Português impropriamente, porque ali não é pobre, é paupérrimo. É miserável. É o miserável mesmo, é o que não tem nada. É bem-aventurados os miseráveis, aqueles que não têm absolutamente nada. O manuscrito de Qumran, ele chega a dizer que os pobres de espírito, na verdade, não é o pobre humilde de coração, não é isso. É o pobre que se mantém digno e íntegro, mesmo passando por dificuldades. Ele não se vende para melhorar a qualidade de vida dele. Esse indivíduo é que é chamado de bem-aventurado. É que ele está passando por uma situação complicada. Dentro dessa realidade, porque a gente vai questionar Deus. A grande questão é, eu estou vendo injustiças acontecendo. Hoje, pela manhã, a gente vê as notícias sobre os escândalos do INTO, né? E é desesperador, porque quando você olha que pessoas estão morrendo na fila, né? Estão vivendo uma vida de dificuldades físicas, para que outros enriqueçam ilicitamente, isso cria uma sensação de impunidade muito forte dentro da nossa alma, e tem uma hora que você levanta os olhos para o alto e diz assim, e aí, Deus? Esse negócio vai ficar desse jeito? Vai ser assim que as coisas vão acontecer? O Senhor vai deixar esse mundo ser desse jeito? Quando isso acontece, essa sensação de injustiça é a mesma sensação de justiça que as pessoas que estão ouvindo Jesus pregar. Vocês são bem-aventurados porque sentem isso, mas se mantêm íntegros. Porque a herança de vocês é no porvir.
Porque era a grande questão, a grande crise que houve na época do regime macabaico, né? Da revolta dos macabeus, quando Antíoco Epifânios dá um decreto que diz assim, ó, se vocês guardarem a lei de Moisés, vocês serão mortos. Ah, mas peraí, a lei de Moisés diz que se eu guardar eu vivo. Tem alguma coisa errada, quem está mentindo? Você ou Deus? Deus não está mentindo, porque a sua herança de vida transcende este mundo, mas para o mundo por vir. Então existe uma promessa de que mesmo que você viva uma vida num lugar injusto, que não valoriza você como deveria, onde você vê que a sua vida não é como deveria ser, mantenha-se fiel, porque você terá uma herança no mundo por vir. A ideia de bem-aventurado, em muitas Bíblias, veio traduzido como felizes. Está impróprio isso também. A expressão ashrei, de onde vem, do hebraico, é marchem. O Shuraki, na Bíblia do André Shuraki, ele mantém a expressão marchem, que é caminhe, mesmo por terrenos difíceis, caminhe, não perca o foco, persevere, porque você terá uma herança. É a ideia de justiça que transcende essa vida. Eu creio que é importante perceber que nesse texto de Mateus 5,6, a construção... Primeiro, a construção é uma construção judaica. Colocar bem-aventurado primeiro é uma forma dos judeus se expressarem. Mas tem uma segunda coisa, porque um verbo da voz passiva. Ou seja, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quem é farto por alguém. Isso se repete no verso de número 4, no verso de número 6, no verso de número 8. Tá? O agente da passiva não é escrito, porque isso é o que a gente chama de passivo divinum, ou seja, é o passivo divino. Quem dá a fartura é Deus. A ideia de ter fome e de ter sede pressupõe procurar comida. Quando eu procuro comida, isso está em oposição com ser perseguido. Eu procuro o alimento para mim e para compartilhar, e eu sou perseguido por querer a justiça. E quem me persegue diz que está fazendo isso porque é justo. Então, a ideia das bem-aventuranças é de um mundo às avessas. Um mundo que está tudo trocado, em que quem deve alimentar a população rouba. Quem deveria receber benefícios, procura benefícios para os outros. O contexto do Sermão da Montanha inteiro é um contexto que pressupõe fome, dificuldades. Por exemplo, tem lá no capítulo 5, 6 e 7, tem vários episódios. Olhem para os lírios, olhem para as aves. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Basta cada dia o seu mal. Eles trabalham por dia de trabalho. Eles trabalham e comem, trabalham e comem. Estão ouvindo Jesus, não trabalharam nesse dia. Então ficam ansiosos porque não vão ter o que comer. E aí Jesus diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. E fala, basta cada dia o seu mal. Deus sustenta as aves, Deus sustenta os lírios. Mas isso dá a impressão de um escapismo ou de uma filosofia vazia. Lá na multiplicação dos pães, do capítulo número 6 de Marcos, vai dizer que para as multidões ele fala, olha, fiquem tranquilos porque vocês vão ser sustentados por Deus. Mas para os discípulos, ele diz, deem vós mesmos de comer às multidões. Então a maneira como as multidões são alimentadas não é por um pão que desce do céu por milagre, porque o pão já está na mão dos discípulos, basta partilhar. Então a ideia de correr atrás do pão para partir o pão e assim Deus fartar o povo, não pressupõe apenas o milagre de Deus fazer descer pão do céu, mas pressupõe o milagre de eu correr atrás do pão em favor do outro e partir o pão com o outro. E sabe que isso me lembra? Quando o povo de Israel estava prestes a adentrar a terra prometida, o Senhor diz, até aqui eu enviei o maná, eu enviei as codornizes, eu fiz jorrar água da rocha. A partir do momento que vocês atravessarem o Jordão, acabou a mamata. Vocês vão ter que plantar, porque a terra é boa, mana, leite e mel. Exatamente. Então, plantem. Da mesma forma, interessante, porque Jesus multiplica os pães e os peixes 2 vezes. 2 vezes. E ele diz que nós faríamos obras maiores do que as que ele fez, porque ele iria para o Pai. Mas você não vê esse milagre se repetir em Atos. Por quê? Porque ali o milagre da multiplicação acontece de outra maneira, sendo o coração e a alma de todos. Quer dizer, o pão já está nas minhas mãos.
Eu vou multiplicá-lo na medida em que eu reparti-lo. E isso, aos olhos de Deus, é fazer justiça com as próprias mãos. E se eu posso retomar um texto de Atos 2,42, vai dizer assim, e perseveravam, é um quiasmo, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. A explicação de cada termo desse está no decorrer do versículo 43. Cada alma havia temor e prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Isso é perseverar na doutrina dos apóstolos. O do pão é o 43, depois vem o 44, que é a comunhão. O partir do pão vendiam suas propriedades e bens, é o verso 44, 45, 46. Dividindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Aí as pessoas pensam assim, olha a leitura da Bíblia como é equivocada. Então eles vendiam suas casas e tudo que tinham, mas no verso final, que é o 46, diz assim, e se reuniam de casa em casa. Não é que eles vendiam suas casas. Eles vendiam as suas propriedades e bens porque eles não entendiam como tolerável eu ter um campo e o meu irmão passar fome. Então as casas eram as casas para os cristãos, para os seus irmãos viverem e comerem e serem acolhidos. E as suas propriedades eles lançavam mão das propriedades, vendiam para que todos tivessem provisões. A ideia do cristianismo também não é, e eu quero encerrar essa parte dizendo isso, que não é essa coisa de que não tem justiça, não tem critério para viver. Pedro, o capítulo 5 de Pedro, da primeira carta de Pedro, verso 12 em diante, vai dizer assim, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. É o capítulo 4, verso 12. Pelo contrário, alegrai-vos à medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que na revelação da sua glória vos alegreis resultando. Não sofra nenhum de vós como ladrão, como assassino, ou como quem se intromete nas coisas de outrem. Mas se sofrer como cristão, glorifica a Deus com esse nome, porque a ocasião para a chegada do juízo é chegada, a começar pela casa de Deus. Ou seja, não é se meter na vida dos outros, não é defraudar as pessoas, não é matar as pessoas, mas é sofrer pelo esforço de fazer a justiça em favor do outro. Isso me deixa igual a Cristo, isso me livra do juízo divino. É a misericórdia, é o amor. Maravilha, então esse foi o resumo do segundo bloco do Antenados na Geral. Muito bom o papo aqui, falando sobre justiça de Deus, que reflete muito no nosso testemunho. Vamos para um break? Um rápido intervalo, pega só um biscoito, um café e volta já já para cá, porque tem muito papo ainda pela frente. Antenados volta já já. Estamos de volta aqui para o Antenados na Geral, do terceiro bloco, falando sobre justiça de Deus e justiça dos homens também, que acaba refletindo a nossa vida. Vamos lá, a gente está falando aqui sobre a justiça de Deus, que é muito uma justiça que perdoa, uma justiça que regenera, uma justiça debruçada no seu amor e uma justiça que reflete na nossa vida, que é voltado para também exatamente esse amor, distribuir, divisão, pensando numa retidão, no bem do próximo. Agora aqui, vamos lá, pastor. Hoje, ao olhar para a violência, como podemos contextualizar esse conceito bíblico de justiça? Olhando para toda essa violência que está acontecendo, pensando que, aplicando a justiça na sociedade, dividindo o pão, compartilhando o amor, expressando misericórdia e graça. E tudo isso que está acontecendo, essa injustiça que está acontecendo na sociedade, como sermos justos? Como exercer o fruto da justiça em meio a tanta injustiça? Eu acho que essa violência se deve basicamente a duas coisas. Será que essa violência tudo é uma permissão é um juízo de Deus na sociedade? Bem, eu creio o seguinte, a violência existe por causa da injustiça, sem dúvida alguma. A violência existe porque os bens são concentrados nas mãos de poucos. E a violência existe também por causa da impunidade, porque a pessoa sabe que ela não vai ser punida por aquilo. E o exemplo começa lá em cima. Então, quando você vê que lá em cima está todo mundo roubando e todo mundo se dando bem e ninguém é preso, por que eu vou me submeter a uma lei se eles não se submetem à mesma? Então, a coisa, para mudar, tem que começar com retribuindo a injustiça, com penalidades severas. A gente não pode mais suportar esta impunidade que impera na nossa sociedade.
Não é só o pobre que tem que ir para a cadeia, o rico tem que ir para a cadeia. Não é só o negro que tem que ir para a cadeia, o branco tem que ir para a cadeia. Então tem que acabar com essa injustiça que há. Mas eu queria também ler uma passagem rapidamente. É a primeira vez que eu trago a Bíblia, né? Então deixa eu... Estou aqui exibindo minha Bíblia nova, da Thompson. Não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes aos seus desejos, tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Iniquidade é injustiça. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. É que geralmente quando a gente pensa em pecado, a gente pensa em pecados de ordem moral. Eu estava pregando segunda-feira sobre a tomada da cidade de Ai, quando Josué passa aquele vexame, né? Manda 3.000 homens e eles voltam envergonhados, depois de uma batalha épica em Jericó. E está todo mundo querendo saber por que Deus permitiu aquilo. E eu cá com os meus botões fiquei imaginando se alguém não atribuiu ao fato de Josué ter acolhido Raabe. Porque Raabe era uma mulher de vida fácil, como se usa dizer, era uma prostituta. Quando tiraram a sorte, descobriram que o problema não era de ordem moral, era de ordem ética. Era Acã que havia surrupiado lá, se apropriado de uma capa babilônica e enterrado dentro da sua tenda. Então parece que a gente insiste no erro de coar mosquitos e engolir camelos. Então Deus usa nós, a igreja, para exercer a sua justiça. A gente pode entender que nós somos esse instrumento, esse canal. Nós temos a responsabilidade, no nosso testemunho, na nossa pregação, de exercer a justiça na nossa sociedade. Mas como a gente vai exercer a justiça se a gente considera a concentração de riquezas como bênção dos céus? Nós estamos na contramão do Evangelho. A teologia da prosperidade é um assinte. É a profanação do Evangelho. Você está sacralizando uma coisa absurda. Você está dizendo, ó, quanto mais rico você for, mais Deus está provando a sua conduta. Isso é um absurdo. Mas quem é que vai chegar para o rico na igreja e dizer divida seus bens com os pobres? Ninguém, porque vai perder um grande dizimista. Alguém disse, né, teologia da prosperidade, né? Eu tinha um carro, aceitei Jesus, agora tenho 2, né? Teologia da palavra, né? Teologia de Jesus. Eu tinha 2 pães, né? Eu aceitei Jesus, agora eu tenho 1. Barnabé, se converteu, teve que entregar. Eu partilhei com outro. Mas Rabi Akiva, ele fala no Talmud que Deus criou um mundo imperfeito propositalmente. Ele vai dizer que Deus criou um mundo imperfeito não de que um mundo cheio de defeitos, mas de um mundo incompleto, um mundo em processo de modificações. Então, desde a saída, né, da mística do Éden, da saída do homem daquele lugar perfeito, ele vai viver, então, num universo imperfeito. E ele chama o homem para que ele possa, junto com Deus, cooperar para que o mundo seja aperfeiçoado. Então, o mundo em que vivemos é um mundo imperfeito que carece de pessoas que tomem posições, que aperfeiçoem esse mundo, que façam desse mundo um mundo mais justo. O que acontece com os evangélicos hoje é uma dificuldade de tentar enxergar a igreja como uma instituição que trabalha paralelamente ao Estado, né? Onde o Estado erra, onde o Estado não consegue ter êxito, os evangélicos vão lá e montam suas casas de recuperação, fazem seus trabalhos na rua. Mas o conceito de cristianismo, mais de ir à igreja, mais em sim ser a igreja, é o cristão que é inserido dentro de outros universos, da além do púlpito, da além da escola dominical, mas eu ter um profissional cristão, né? Eu ter um operário cristão, eu ter um professor na faculdade cristão. Cristão na conceituação de ter dentro de si os valores e os princípios que preservam o cristianismo e lançá-los sobre a sociedade. Uma sociedade mais justa é uma sociedade que projeta valores mais justos a partir das nossas ações. Eu acho que se encerrou no conceito de que a igreja é o lugar dos cristãos, enquanto que o lugar dos cristãos deveria ser o mundo. Aí quando a gente tem o privilégio de ter cristãos, por exemplo, na política, a gente passa vergonha.
né? Quando a gente tem o privilégio de ter cristãos em outras circunstâncias, nós nos submetemos a propinas, né? Nós nos submetemos E até oramos agradecendo. Sim. Oh Deus, obrigado por essa propina. É trágico, né? É um atestado de incompetência do evangelho. E é uma dificuldade de ler a Escritura de forma tão clara do povo para enxergar nesses movimentos, que são movimentos que são contra o Evangelho, e tem o nome de evangélicos, movimentos que profanam a palavra de Deus e profanam aquilo que a ideia de santidade que está na Bíblia. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 13, ele falará sobre o poder temporal, o poder do Estado. E ele não pode fazer críticas, ele está escrevendo para Roma, para uma igreja que está em Roma. E ele escreve assim: olha, fiquem tranquilos, porque o poder, toda autoridade é constituída por Deus. E essa autoridade constituída por Deus, ela elogia quem faz o bem e ela pune quem faz o mal. Então, se você faz o bem, não tema. Bom, os romanos faziam exatamente o contrário, porque já tinha um histórico. E parte da carta é destinada a resolver o problema da presença ou da oposição romana em relação à conduta dos judeus, no primeiro momento, e dos cristãos. Eles punem os que fazem o bem. Logo, essas autoridades não são de Deus. Ele diz isso criando um discurso dizendo que quem é a autoridade constituída por Deus é quem elogia quem faz o bem e quem pune quem faz o mal. E os romanos punem quem faz o bem. Logo, não são autoridades constituídas por Deus. Essa forma de ler a Bíblia, um pouco mais profunda, que enxerga que não é simplesmente se submeter a uma autoridade, porque essa autoridade que a gente tem hoje é uma autoridade corrupta, corrompida, em todos os poderes, no judiciário, no legislativo, no executivo. Denúncias de corrupção, denúncias assintosas, graves, são as autoridades. E aí nós vamos aceitar uma leitura superficial da Bíblia que diz que devemos submeter à autoridade? Essa autoridade não tem que ser alvo da nossa obediência, mas da nossa denúncia. Porque lá no próprio texto de Romanos, logo em seguida, diz assim: pagai a todos o que é devido. A quem tributo, tributo. A quem governo, governo. A quem imposto, imposto. A quem honra, honra. Mas quem ama o próximo tem cumprido a lei. Cumprir a lei não é pagar tributo. Cumprir a lei é manifestar o cuidado, o amor com o próximo. Então, se a autoridade, pelo tributo, destrói a vida do próximo, eu tenho que denunciar essa autoridade como uma autoridade que profana. E Paulo fala em Coríntios, né, que o amor é contra a injustiça. Então, exatamente. Essa denúncia faz parte do nosso papel como justos em Deus. Né? É porque as pessoas fazem uma leitura de Romanos como se endossasse o status quo. Sabe? Não é assim. É um livro profundamente subversivo, como é Apocalipse. Exatamente. Apocalipse, a gente faz uma leitura romântica de Apocalipse. Apocalipse é talvez o livro mais subversivo da Bíblia. Foi escrito daquela maneira porque João sabia que antes de chegar aos endereços, ao imperador ia Domiciano, passar né? pelo crivo dos censores. Então ele tinha que driblar isso, como os compositores da MPB faziam durante a época da censura no Brasil. Exatamente. Quer dizer, mas os cristãos, quando liam, sabiam quem era a besta, quem era o império, tudo aquilo. Um livro codificado, né? Era tudo Você codificado. vê João chorando ali, esse choro é porque não havia ninguém ali capaz de mudar aquele quadro. Né? Exatamente. Então, é uma denúncia ao imperador. Mas eu acredito que Deus aposta as suas últimas fichas na igreja. A igreja pode reverter esse quadro. Mas para ela reverter esse quadro, ela tem que encarnar aquilo que ela prega. Ela tem que ser a mensagem. Ela não pode ser apenas o canal através do qual a mensagem será proclamada. Não, ela tem que ser, como Paulo diz, a carta viva. Mas a igreja ela tem uma dificuldade muito grande de incorporar os princípios na vida. Você consegue ler textos bíblicos para chorar, para se emocionar. A gente canta a Bíblia nos cultos. Mas é difícil para a gente assim, eu não vou pegar uma resma de papel na empresa, escondido, porque a Bíblia diz isso. Ele não consegue criar essa associação. Né? Eu não vou bater na minha mulher porque a Bíblia me diz aquilo outro. Né? Eu não vou pagar lá o dinheiro que o guarda indevidamente me pediu porque a Bíblia me diz isso. Ele não consegue pegar capítulo e versículo de textos bíblicos e lançar sobre seus valores. Mas consegue dizer que vai prosperar e que vai ganhar uma fortuna porque a Bíblia diz promete, que eu sou cabeça e não cauda. Ela promete o melhor dessa terra. Como se nós tivéssemos cauda, né?
Maravilha aí. Vamos precisar para mais um break. A gente vai ter que fazer um Justiça de Deus, parte 2, porque o papo é muito bom e muito pertinente, como diz aqui o Bispo Hermes no início. Vamos para um break. O quarto bloco a gente vai fazer um grande resumo. Não sai daí, Antenados, volta já já. Antenados está de volta aqui para o quarto e último bloco, falando sobre Justiça de Deus. Você que chegou agora, ligou a televisão, está nos assistindo, o papo está muito edificante. Você vai poder rever esse programa que nós vamos colocar no nosso canal, no YouTube. Então não perca, Justiça de Deus é um assunto muito importante. Agora, Pastor Brian, qual é a diferença entre justiça e juízo de Deus? Porque às vezes há essa confusão e Deus está agindo com justiça. Só que na verdade, às vezes, quando age com justiça, na verdade, para converter, para transformar, para levar o povo a uma retidão. E não é o juízo. Qual é a diferença? Justiça e juízo. Há uma diferença, inclusive, vocabular, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quando se fala da justiça de Deus, né? Quando se fala do justo e da justiça de Deus, e quando se fala do juízo, que é o tribunal de Deus, Deus colocando a sua justiça em prática, que é mishpat. Mishpatim, são os juízos divinos, né? Também em grego, quando se fala da justiça, de kaiosine, ou então do justo, de kaios, aí tem outra palavra, que é a palavra krités, é juiz, crino é julgar, até vocabular, porque a justiça, quando ela é transgredida, faz emergir a ação julgadora de Deus. Essa ação julgadora tem que ser bem compreendida. Lá em Mateus, retornando para o texto de Mateus, ele vai deslocar para o futuro essa ação julgadora de Deus e vai colocar no presente o reino. Primeiro vem o governo de Deus pela nossa maneira de viver sensível, os que choram, mansa, não reagindo violentamente, tendo fome e justiça. Então, o reino de Deus, os valores do reino são espalhados para que o mundo entenda o porquê Deus visita o povo com juízo. Ou seja, quando eu vivo de forma justa, eu aponto para o mundo aquilo que será a base para o seu próprio julgamento, por não executar a vontade divina. E qual é a vontade divina? A vontade divina é de que todos tenham acesso à moradia, receberão uma herança, bem-aventurados os mansos porque darão a terra. Todos tenham o que comer. Todos recebam bondade e misericórdia em sua vida. Todos recebam, quando tem conflitos, recebam uma intervenção que amenize, apazigue o conflito. Bem-aventurados os pacificadores. Ou seja, é um conjunto de princípios que, quando o mundo entrar em falência e Deus manifestar o juízo escatológico, porque isso é uma crença de Mateus, uma crença bíblica, de toda a Bíblia, nós entenderemos bem o porquê o barco afundou. Por isso que é importante a presença da igreja, porque a igreja é a consciência desse mundo. É ela que aponta para aquilo que são os princípios e os valores pelos quais Deus julgará o mundo. E é interessante na figura de Apocalipse, que debaixo do trono, né, estão os mártires, aqueles que morreram torturados, né, talvez fazendo menção da ideia da justiça de Deus, né, por amor aos valores da palavra de Deus. Eles reivindicam vingança, né? Eles reivindicam um Deus que venha também agora corresponder a cada um aquilo que lhe é devido. Porque é interessante que existe uma perversão da graça, né? Existe um mau uso da graça, que João já tinha nos alertado sobre isso, e tantos outros autores bíblicos vão nos alertar sobre pegar a graça e transformá-la em algo abusivo. Você pensa, por exemplo, o universalismo da graça, que hoje tem estado em moda. Ele vai propor que Deus não vai ser tão malvado de mandar ninguém para um local de tormento, de sofrimento, não vai castigar os seres humanos. Eu acredito que o problema, talvez, desse tipo de teologia, ele está tomando exatamente o caminho de perverter o que já está ruim na sociedade brasileira, que é viver um mundo de impunidades, né? Enquanto que desde o Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem, eu acredito que esse Deus justo, ele não vai só me abraçar,
mas também penalizar se eu assim não corresponder às exigências que ele tem colocado em meu coração e a capacitação de obedecê-los. A injustiça ativa a fúria divina contra a iniquidade, aquilo que a Bíblia chama de ira. Mas eu creio que há mais amor numa gota da ira divina do que em todos os oceanos dos amores humanos. Então, mesmo na ira, é Abacuque que diz, mesmo na ira, nós encontramos misericórdia. Então, usemos de misericórdia. Se numa coisa eu devo abusar como cristão, eu quero abusar na hora de ser misericordioso, porque na medida com que eu for misericordioso, Deus vai usar de misericórdia comigo. Maravilha, então a gente está finalizando aqui com chave de ouro, aí essa colocação foi muito boa. Temos ainda um minutinho, a gente está falando sobre justiça e juízo, que é exatamente, eu gostei das duas colocações, porque a gente trouxe aqui até um equilíbrio, né? Sim. Agora sim, será que a gente vai conseguir responder, mas rapidamente, esse mal que está acontecendo na sociedade, parece que Deus está liberando o povo nos seus pecados, será que isso é um juízo de Deus permitindo o povo ficar livre, né? Parece que a consciência do povo em relação à justiça tá tão distante. Será que é uma entrega de Deus? Deus está entregando o povo? Romanos fala sobre isso, né? Deus os entrega às suas próprias paixões. Isso significa juízo. Parece mais uma ausência de Deus. Uma ausência de Deus. Exato. É deixar rolar. Abrindo mão de você. É o famoso deixa rolar. Mas é aquilo, de Deus não se zomba, tudo o que o homem plantar, isso ceifará. Maravilha. Amém. Pastores, muito obrigado pela presença de vocês. O papo foi elevadíssimo, muito bom. Você que está nos assistindo, também quero agradecer a você nesse momento. Obrigado, Brasil. Obrigado, você que nos assiste todos os dias. Um beijo grande e até a próxima. Search for the equations to persuasions I'm used to. Find a comfort in the zones of class of bones I get loose to. I'm out in this Fontaine, spinning in monsoon and grinning this high octane. Explosive how I came, rolling down the hills cause life's a